A seguir, Hora da Notícia. Transferida pela quarta vez consecutiva a abertura dos envelopes das empresas interessadas em participar da licitação da obra do aeroporto Lauro Cortes. Passo Fundo registra mais um caso de gripe H3N3. O total já passa de 20 casos neste ano. Como está a reforma do Hospital Municipal de Passo Fundo? As obras agora estão na parte interna. Um mês de alerta para a prevenção do suicídio. Para falar sobre o Setembro Amarelo, nós vamos conversar aqui no estúdio com o coordenador do CVV, o Centro de Valorização da Vida de Passo Fundo, Carlos Nunes. Que tal contar com a ajuda dos jogos para despertar o interesse dos jovens pela leitura? A gente vai falar sobre isso na edição de hoje. E ainda uma competição tradicionalista que exige grande sintonia entre cavalo e ginete. Hoje é terça-feira, é 11 de setembro, é hora da notícia. Passo Fundo registrou mais um caso de gripe H3N2 na última semana. Trata-se de uma senhora de 60 anos que foi vacinada e está bem. O município soma 23 casos neste ano, sendo 20 por H3N2, 2 casos H1N1 e 1 caso de influenza B. Também foram registradas 4 mortes pela doença. Em todo o estado já são 552 casos e 76 óbitos. No mesmo período do ano passado, o Rio Grande do Sul registrava um número menor, 434 casos e 47 mortes. Somente na semana passada foram notificados mais 24 casos e 4 mortes por gripe aqui no estado. E restam poucos dias para a vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A campanha termina na sexta-feira, dia 14, e ainda não atingiu 95% do público-alvo, que é de crianças com idades entre 1 e menos de 5 anos. Bom, até agora foram vacinadas pouco mais de 8.800 crianças, quando a meta é chegar no número de 9.900 crianças aqui em Passo Fundo. Com um orçamento estimado em mais de 8 milhões de reais, o Hospital Municipal de Passo Fundo passa por uma reforma que agora está na parte interna. A nova estrutura vai receber 19 leitos e mais 2.500 metros quadrados de ampliação. Veja então como estão as obras. Eu vejo ele assim em condições precárias, né? Mas eles atendem bem igual. O atendimento é bom, não dá para reclamar. Tem algumas precariedades agora no telhado, tem algum vazamento. Bem precário, né? Mas falta muita coisa a ser feita, eu acho, né? Para a população. Depois de 6 meses em obras, com demolição do prédio antigo e a terraplanagem do terreno, a reforma interna do Hospital Beneficente Dr. César Santos começou. Nesse setor onde nós estamos agora, é onde está sendo iniciada então a primeira etapa de reforma. Aqui será a extensão do centro diagnóstico, onde vai receber então um novo raio-x e a sala de tomógrafo. Fundado em 1960, essa é a primeira vez que o hospital recebe obras nessas dimensões. Serão investidos 8 milhões de reais na reforma. Isso abrange a criação de 19 leitos, totalizando 54, sendo 12 psiquiátricos. Também 2 novos elevadores, troca de gerador de energia e novas instalações elétricas, hidráulicas e de gás. Na verdade, o hospital vai ser todo novo, é um novo hospital. A gente vê a estrutura do hospital hoje, tanto a estrutura interna quanto externa, o quão antiga é. O hospital irá passar por uma reforma que vai humanizar o trabalho, que vai humanizar o serviço, que vai qualificar o serviço, que vai modernizar o serviço. Durante a reforma, o hospital não deve ter nenhum tipo de atendimento prejudicado. A obra toda deve ser concluída em março de 2020. Nós vamos trabalhar para que os serviços que são prestados no hospital não sejam interrompidos. Não temos intenção alguma de interromper os serviços, mesmo sabendo que a obra de reforma e de ampliação que o hospital está recebendo irá causar algum transtorno. Como nós iniciamos primeiramente pela parte de ampliação,
É sabido que nós tivemos alguns dias que a empresa não conseguiu dar conta em razão do mau tempo. Tivemos muitos dias, períodos de chuva nesse inverno. Então, nós tivemos que refazer o cronograma. E as próximas etapas da reforma incluem a parte de acesso ao hospital, a portaria, emergência, o pronto atendimento adulto, pediátrico e odontológico, os leitos e a fachada. Acredito que vai ficar um hospital bom no nível hospital da cidade, vai ficar melhor para o atendimento dos pacientes de Passo Fundo. Todo mundo precisa, né, de consulta, e a estrutura tem que estar boa para atender a população, né? E eu acho muito importante, porque eu acho um hospital muito bom esse. Eu acho importante investir mais no hospital, que precisa de melhoras. O Rio Grande do Sul é recordista em número de suicídios e a nossa região também tem números muito altos. Passo Fundo registrou em 2016 28 casos, em 2017 foram 30. Neste ano já são 14, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde. E esse é o mês da campanha Setembro Amarelo, é um alerta para a prevenção do suicídio. Por isso nós convidamos para participar aqui do Hora da Notícia o coordenador do CVV, o Centro de Valorização da Vida de Passo Fundo, Carlos Nunes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado. É com muita alegria que a gente está aqui para divulgar a implantação do nosso posto CVV aqui em Passo Fundo. Pois é, o CVV tem 56 anos de história, está em 90 cidades brasileiras, atende ligações todos os dias por meio do 188, aliás, são cerca de 7 mil atendimentos no país. Isso. Qual é a medida que se deve ter ao se falar sobre suicídio? A gente tem que ter bastante critério, Thaís, porque ainda é um tema muito polêmico, mas que precisa ser conversado de uma forma educativa, de uma forma preventiva, principalmente. E a gente conta muito com a imprensa para isso, né? Até um pouco tempo atrás, ou um tempo atrás, esse assunto era tratado com muito cuidado com a imprensa. Justamente. Segue sendo tratado com cuidado, mas se parece que hoje há uma abertura maior para falar sobre o tema, porque é importante. Sem dúvida. Principalmente, eu acho que há uma preocupação muito grande nas escolas, em função de várias situações que têm ocorrido e que merece todo esse olhar cuidadoso. E o CVV é mais uma ferramenta que a gente coloca à disposição para que as pessoas possam desabafar, conversar sobre seus problemas emocionais, né, de uma forma que a gente consiga acolhê-las carinhosamente, sem julgamentos. Uma pessoa que pensa, planeja cometer o suicídio, normalmente ela está dando quais sinais para a família, para os seus amigos, para os seus colegas? Thaís, são vários sinais que elas fornecem. Os principais: isolamentos, mudanças bruscas de comportamento, né? Enfim, são sintomas de depressão, tristezas, né? Então são sinais que a gente, observando, a gente deve intervir de uma forma positiva, deve acolher essa pessoa para que ela possa se sentir à vontade e comentar a respeito do problema que ela sofre, para evitar, né, uma tragédia maior. 188 funciona durante as 24 horas do dia, sem nenhum tipo de custo para essa ligação. Justamente. A partir de 2015, o CVV teve o apoio do Ministério da Saúde com a implantação do 188, né, que é um telefone gratuito, por se tratar de uma questão de saúde pública, né? Então, a propósito do CVV é funcionar 24 horas por dia durante 365 dias por ano. Quem ligar para o 188, do outro lado da linha, vai encontrar alguém que foi treinado para acomodar melhor esta situação de tristeza e, é claro, buscar a orientação necessária para cada um dos casos. Justamente, Thaís. Inclusive, a gente está agora, a partir de outubro, nós devemos ter um programa de seleção de voluntários aqui em Passo Fundo. E até seria interessante, se fosse possível, divulgar o nosso e-mail. Com certeza. divulga.passofundo@cvv.org.br. O que é necessário? Que o voluntário tenha acima de 18 anos e disponibilidade de 4 horas semanais para fazer o atendimento. Nós precisaremos, inclusive, de pessoas que tenham disponibilidade à noite e à madrugada. Bom, o CVV começou o seu trabalho, a sua missão aqui em Passo Fundo neste ano. Isso. O que a cidade já tem para oferecer? Qual é a estrutura que hoje o CVV tem?
Bom, em Passo Fundo? A gente conta ainda com poucos voluntários. Nós temos a liderança da professora Ciomara Benincá, né, que fundou o Núcleo de Apoio à Vida de Passo Fundo, do qual também somos voluntários, e que dá o suporte para que o CVV funcione em Passo Fundo. Atualmente nós estamos em busca de parcerias com outras empresas, mas nós temos já o apoio fundamental da Prefeitura Municipal, que nos cedeu o local para que possamos funcionar. Bom, Carlos, rapidamente aqui, só para a gente encerrar, uma programação programada para esse mês de setembro, o que é que você destaca? Sim, nós destacamos hoje, por exemplo, dia 11, nós teremos um evento, uma videoconferência no Hospital da Cidade, e também na na Universidade de Fronteira Sul. Amanhã à noite, no Auditório do Direito, nós teremos a palestra suicídio.com, né? Essa questão abordada com relação à internet. Tá certo. Okay? Muito obrigada pelas informações, sucesso no trabalho do CVV aqui em Passo Fundo também, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, tá? Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar com você e com seus telespectadores. Obrigada, Carlos, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Bom, e a informação hoje no quadro Fatos é sobre o aeroporto Lauro Cortes. Zumara, tem novidades aí sobre essa licitação? Olha, Thaís, sim, tem novidades. Foi transferida pela 4ª vez consecutiva a abertura dos envelopes das empresas interessadas em participar da licitação da obra do aeroporto Lauro Cortes. O motivo é o mesmo das outras vezes. A Central de Licitação do Estado não consegue dar conta das respostas aos questionamentos das empresas que demonstram interesse pela obra. O processo licitatório contempla a elaboração de projeto básico, projeto executivo, execução de obras de engenharia aeroportuária e serviços e está orçada aí em 55 milhões de reais. 97% desse valor vem do Programa Nacional de Aviação Regional e 3% é contrapartida do Estado. A empresa vencedora ou o consórcio que porventura se formar para fazer a obra terá o prazo de 22 meses para concluir o trabalho. E o que está previsto nesta obra? Está previsto um novo terminal de passageiros, cuja capacidade atual não comporta mais a demanda, pátio de aeronaves, esteira de carregamento de bagagens, mas o principal mesmo é a instalação de equipamentos para melhorar os pousos e decolagens das aeronaves e a ampliação das cabeceiras da pista, que vai permitir o taxiamento de até 5 aeronaves. Deste pacote de melhorias, a única que já está pronta e em pleno funcionamento é o estacionamento de veículos. Agora é esperar cenas dos próximos capítulos, porque esta obra já virou literalmente uma novela. Obrigada, Zumara, pelas informações. Depois do intervalo, a gente mostra uma competição tradicionalista que exige grande sintonia entre cavalo e ginete. Nós já voltamos. E hoje é dia de feira ecológica aqui na UPF, 2 vezes por mês. Produtores da agricultura familiar aqui da região comercializam alimentos saudáveis e orgânicos aqui na universidade. Entre os produtos tem frutas, verduras, tem bolos, sucos e também artesanato. A feira acontece até às 5 horas da tarde, em frente ao Centro de Convivência, aqui no campus 1 da UPF, no bairro São José, e toda a comunidade é convidada a prestigiar. Desenvolver o hábito da leitura em crianças e adolescentes nem sempre é fácil. Mas e quando a leitura envolve jogos? Foi sobre isso o papo ontem à noite aqui na UPF com o escritor Atos Belren. Ele deu dicas para quem quer se aventurar no mundo da fantasia. Imagine um livro que é um jogo. É você, conforme as tuas decisões, que escolhe o final da história. Bom, isso pode parecer um pouco diferente à primeira vista, mas existem várias obras literárias que já contam com essa dinâmica. E para fazer um livro desses, tem que ter muitos elementos na manga, né? E quem está aqui comigo falando sobre isso é um especialista na área, o Atos Belren.
Atos, queria que tu falasse um pouquinho sobre o assunto. Como é que é esse livro? Como é que funciona isso tudo? Bom, os livros-jogos, eles são livros interativos, quase uma espécie de videogame literário, né? É um livro onde o leitor ele se transforma no protagonista das histórias que os livros narram. E como protagonista, como herói das aventuras, ele pode escolher os caminhos que ele vai seguir, os desafios que ele vai enfrentar, as ações que ele vai fazer ao longo dessa aventura. E como ele tem essa liberdade de escolha, a história vai se montando de acordo com, né, o perfil do leitor, digamos assim. E tem várias possibilidades de leitura, né? Não é só o texto escrito, são as imagens, são as ilustrações, as cores. Como é que tu vê isso? O livro ele já vem com, além da própria história, ele tem um sistema de jogo incorporado nele, né? Então é um livro que ele tem uma certa mecânica. A primeira coisa que o leitor faz no livro, na verdade, é criar o seu personagem. Quando ele cria o personagem, esse personagem vai ter uma personalidade, vai ter características como força, agilidade, a esperteza, a inteligência dele, alguns equipamentos que ele vai poder estar usando ao longo da aventura, né, para ajudar ele, quem sabe até alguns poderes especiais, mágicos, né? Então todos esses elementos compõem a mecânica do jogo. E o legal disso é que, ao longo das aventuras, ao longo das leituras, o caminho ele vai se moldando com as tuas escolhas. Então o que acontece? Tu pega um livro, termina a história uma vez, mas pode pegar o mesmo livro e jogar ele de novo, e de novo, e de novo, porque a cada leitura tu vai acabar descobrindo novos cenários para explorar, novos caminhos para seguir, novas criaturas para enfrentar e novos tesouros, quem sabe, para achar. Tudo para incentivar o hábito da leitura, né? Muito obrigada, Atos. Lembrando que o Atos participou de um evento, de um bate-papo aqui na UPF, em comemoração aos 21 anos do mundo da leitura. Segurança pública é pauta das eleições no país e também é pauta do programa Estúdio 4 desta semana aqui na UPF TV. Os índices de redução da violência de Passo Fundo estão entre os melhores se comparado a cidades do mesmo porte no estado. Esta e outras informações você pode conferir então logo mais às 11 horas da noite, quando o programa vai ao ar. Tem reprise amanhã, quarta-feira, às 8 da noite e também na sexta-feira, às 11 horas da noite. Quando um professor da UPF chega aos 70 anos, ele é jubilado. E ontem foi a vez da professora Rosa Maria Tagliari Rico receber a portaria de jubilamento da reitora da UPF, professora Bernadette Dalmolin. Rosa é professora de matemática da universidade desde 1994 e dedicou também mais de 47 anos à rede estadual de ensino. E o tempo deve mudar a partir de quinta-feira. Está prevista chuva aqui para a região. A quarta-feira terá predomínio do sol, mínima 12, máxima 25 graus. O tempo muda na quinta-feira com previsão de chuva fraca no decorrer do dia, mínima 13 e máxima 18 graus. Os karatecas Manuela e Augusto Spessato estão voltando para casa com títulos conquistados no Campeonato Pan-Americano de Karatê que aconteceu no Peru. Manuela conquistou o primeiro lugar nas modalidades Kata e Kata Equipe e terceiro lugar em Kumite Equipe. Já o Augusto conquistou o terceiro lugar na categoria Kumite Equipe. O freio de ouro é uma das competições mais disputadas quando se trata de campeirismo. É uma prova com várias etapas e o maior desafio é que o cavalo e o ginete tenham a maior sintonia possível. A conexão entre o Guto e os cavalos começou há muito tempo. Minha família vem do futebol, eu nasci na cidade, assim, não me criei no campo, mas sempre gostei de cavalo. E desde novo meu pai me deu um cavalo, tive essa relação com eles. Em 94 eu assisti pela primeira vez a prova do freio de ouro. E eu acho a prova do freio de ouro assim, a prova equestre mais completa que tem, e ela emociona e apaixona quem assistir. E eu assisti aquela prova pela primeira vez, tinha 13 anos, e falei que a partir dali eu queria correr atrás desse sonho, de estar ali naquela pista conquistando um freio de ouro. O freio de ouro é considerado uma das provas mais disputadas do país em nível campeiro. É uma prova de seleção da raça crioula. Ela seleciona um cavalo que tem morfologia, então ele precisa ser bonito, ele tem que ter temperamento, tem que ser um cavalo manso, tem que ter uma andadura boa e tem que ter habilidade e força.
além de ter velocidade e ter um instinto vaqueiro, ser um cavalo bom na lida do campo, né? Ser um cavalo que sabe trabalhar com o gado. A vontade de concorrer ao freio de ouro influenciou diretamente a formação do Guto. Ele se formou em medicina veterinária na UPF em 2005 e é especialista em condicionamento físico do cavalo atleta. E isso faz uma diferença enorme na nossa prova, que é tão competitiva e decidida nos detalhes finais. Acaba lá no domingo da prova, na final, ganhando aquele cavalo que tem um melhor preparo, que está melhor fisicamente. E isso me ajudou muito a conquistar aí vários anos esse prêmio e 6 vezes Gineto do Ano. O primeiro freio de ouro veio em 2011 e depois novamente em 2012, 2014 e nesse ano, em agosto, na Expo Inter, em Esteio. É um conjunto, né? Eu acho que é 50-50, assim, 50% homem e 50% o cavalo. Isso é muito treinamento, um treinamento sempre respeitando o bem-estar animal. Isso é muito importante na nossa prova. A primeira prova que a gente tem quando começa uma competição é o vet check, que é para avaliar as condições que está cada cavalo. Se o cavalo tem algum problema clínico, ele já não pode participar da prova, ele não está apto a participar da prova. Então isso a gente tem que levar muito em conta, assim. E aí tem que ser um treinamento bem dedicado a parte assim o cavalo aprende pela repetição. Então a gente tem que ter pouco tempo de treinamento, mas todos os dias, 2 vezes ao dia, bem repetitivo, para que ele vá aprendendo e também não vá se estressando com aquilo. Essas foram as informações de hoje. Você já curtiu a página da UPF TV no Facebook? Nos acompanhe por lá também para ficar por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!